A automedicação é uma prática social comum, aquela ideia, minha irmã toma, minha sobrinha toma, minha cunhada toma, tome também, ou seja, às vezes a automedicação é um movimento muito grande que tem na sociedade, isso é ruim, e a prescrição dada sem um critério, sem um diagnóstico que alicerce aquela prescrição. Então, assim, você que é uma comunicadora, lida com diversas pessoas aqui, diversos profissionais, e vai ser muito comum na sua prática de comunicação você abordar sobre os profissionais de saúde, sobre o tratamento cognitivo comportamental para insônia, eles nem saberem disso. Porque isso é muito comum nos países de primeiro mundo, mas aqui por diversos motivos a gente tem um atraso científico muito grande. Então vamos lá falar dele, quais são as formas de tratamento. Falando da medicação, quando tem indicação, tá? Depois de todo um processo de avaliação, chegou-se à ideia de que sim, naquele caso específico, a medicação vai ser indicada. Mas quando não, quais são outras formas de tratamento que a gente pode ter, não sei se pode chamar como alternativo ou complementar, mas com a eficácia igual, né? Porque as pessoas querem isso, o resultado. O consenso internacional mesmo, Patrícia, é que ele é a primeira linha chamado padrão ouro, chamado o Gold Standard. Antes até se pensar em medicamento. Exatamente, ou seja, a própria Universidade de Medicina de Harvard, se acessar lá, vai estar lá. Lá eles chamam de CBTI, né, que é Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Então, é o padrão ouro. Então, assim, com estudos em laboratório, trazendo mais eficiência do que o fármaco. Então, conclusão. O nosso cérebro é o que produz o nosso sono. Então, quando a gente não tem um sono, a gente tem uma disfunção. Então, ela é uma disfunção. A ciência que trata das disfunções cerebrais em termos comportamentais é a neuropsicologia, que vai estudar justamente essa função cerebral e seu impacto no comportamento. O órgão a organela, digamos que assim, que controla o sono, chama-se núcleo supraquiasmático, que é um grupo muito pequeno de 50 a 70 mil neurônios, que fica um pouco aqui em cima do quiasma, onde ele capta variações e pistas ambientais e sinaliza se é dia, se é noite, em que período do dia é e que período da noite é. Então, existe uma série de disfunções que acaba descalibrando esse núcleo supraquiasmático e nosso comportamento sinaliza e deixa esse núcleo mais confuso. Então, não é uma intervenção medicamentosa, como é aquela ideia... Nós mesmos estamos dando bug no nosso cérebro, né? Exatamente. No nosso computador. Todo mundo fica preocupado. Olha, tem que deixar o computador longe de vírus, de ameaças, para não entrar em pane, não perder meus dados. Meu Deus do céu, se der um problema no meu computador, eu morro. E se meu celular travar, Marquinhos ali preocupada, se meu celular travar e eu perder tudo, perder todos os meus dados, não, meu Deus, eu quero nem pensar nisso. Agora é seu cérebro, minha gente. Onde estão todas as suas funções, toda a sua memória. Você não está preocupado, não? Pois é, as pessoas sempre se preocupam assim, o carregador do celular e o carregador do meu próprio cérebro. Então, ou seja, existem pistas ambientais e que essa pistas ambientais, a gente está o tempo todo dando sinalizações confusas. Para você ter uma ideia, Patrícia, assim, dentro no nosso intestino, existe um sistema nervoso dele próprio, é chamado sistema nervoso entérico, onde existe uma conexão nele, onde existem diversos neurônios, a gente associa sempre neurônio a cérebro, mas não, tanto que tem uma dinâmica de o intestino é o segundo cérebro, em outras abordagens já científicas, não é o primeiro, ou seja, existe, quando fala em ciclo circadiano, não se refere só a dia e noite, a parte cerebral. O nosso sistema nervoso entérico se comunica, está no intestino, por meio de nervo vago, eu não vou me aprofundar muito aqui, tem uma comunicação plena com essa parte cerebral. Então, ou seja, quando a gente fala em sono, a gente não pode pensar em saúde sem saúde do sono. Então, desde o horário da alimentação, passando por uma série de químicas que a gente toma no nosso alimento, e inclusive a forma como a gente lida com os impulsos no cotidiano, a nossa forma de pensar quais são as pistas ambientais que a gente está fornecendo da hora do acordar e que vai se refletir na hora do dormir. Então, o sono ele é uma necessidade fisiológica involuntária. Tentar forçá-lo é não obtê-lo. Ou seja, essa mecânica de forçar o sono você não vai ter, porque teria que ser algo natural. Mas como você disse, a gente está dando bugs no nosso cérebro, que ele fica ali sem saber o que é dia e o que é noite, porque o nosso comportamento, a nossa rotina de vida está bem diferente. A gente viu aí alguns movimentos de ter academia 24 horas, supermercado 24 horas. Gente, quem que vai estar 2 horas da manhã no mercado? A gente vai ter que estar dormindo. Exatamente. Tem que vai estar 1 hora da manhã na academia. Ótimo, tem uma academia no meu bairro que é 24 horas. Aí agora eu posso 2 horas da manhã malhar. Olha que maravilha, Marquinhos. Sabe aquela sensação, Patrícia, que a gente tem que sentir? O sono é uma necessidade fisiológica voluntária. Sabe aquela sensação do espirro, que você tenta espirrar, ele vem e não vem, a pessoa fica naquela agonia? Você, ao tentar obter o espirro, é que o espirro não vem, né? Quando você meio que desapega, que vem o espirro. Então,
é uma analogia, né? É algo similar. Então, o sono existe, a construção do sono se dá a partir das primeiras horas do dia. Então, quando vai dando ali por volta de 9 da noite, 9h30, 10 horas, não há muito o que fazer. E é justamente nesses momentos que as pessoas mais questionam. Anderson, o que eu faço a partir de 9h30? Não, agora não tem mais muito o que fazer, não. Ou seja, isso tinha que ser construído ao longo do dia. E aí, justamente, que é as medidas comportamentais. Então, a intervenção química vem como uma solução, digamos, do desespero, quando ela não está alicerçada para o diagnóstico. Essas 24 horas de produtividade. Tem a ideia da produtividade, né, dos estimulantes. E a pessoa utiliza ali, mas é uma sedação, né? Todo medicamento, quando ele não está alicerçado em um diagnóstico claro, validado ali, ele é um uso indevido. E as pessoas fazem muito uso da automedicação. Então, elas estão sedando, né? Tomando esse remédio. Sim. Não para induzir o sono, mas, na verdade, criando aí um processo que a longo prazo vai ser complicado. Então, qual seria, então, a sua sugestão, né? A sua orientação? Qual é o caminho desse tratamento mais adequado? Primeiro passo é fazer o chamado diagnóstico diferencial, saber se aquela insônia ali, ela não tem, de fato, um fundo fisiológico que justifique ela. Então, ou seja, a gente tem exames que se tem, ou seja, o que eu costumo sempre dizer, né? Cada um no seu, cada qual. Então, aquilo que for de transtorno hormonal, vai se tratar com o médico endocrinologista, que é uma causa também. Aquilo que for de fundo psiquiátrico, vai se tratar com o médico psiquiátrico, e vai estar tudo certo. Aquilo que for de fundo nutricional, vai se tratar com o nutricionista. E aquilo que for de fundo comportamental, que é onde vai passar o filtro para poder detectar todas essas, vai se tratar de forma comportamental. Agora, se não se mudar o comportamento, vai se tratar de todas as outras formas, e todos os dias quando acorda, né, não tem mais o tempo que passou, todos os dias quando acorda, a pessoa vai repetir todos os padrões comportamentais que a levaram à insônia. Então, em termos clássicos, assim, a insônia tem chamado modelo dos 3 P's, né? Os fatores que predispõem, então tem uma predisposição genética que a pessoa pode ter para a insônia. Você tem o terceiro P, que são os precipitadores, ou seja, algo externo ou interno que pode gerar a insônia, e o terceiro P, que são os padrões comportamentais perpetuantes, e é ele que mantém a insônia. Por isso que às vezes a pessoa faz reposição hormonal, vai no Nutri, vai no endócrino e continua tendo insônia, porque ela não tratou do principal, que é o comportamento. É justamente isso aí que é o tratamento não farmacológico. Olha aí, então é caso a caso mesmo, né? Primeiro que esse tratamento do sono, pelo que você fala aí, a gente vê com uma coisa multidisciplinar, envolve vários profissionais. Não significa dizer que você vai precisar de todos, mas primeiro é detectar o que está causando a sua insônia para ir de forma assertiva na conduta certa, não é isso? Logo na primeira consulta na anamnese, eu faço toda essa triagem. Sim. E a gente vai detectando ali e vai encaminhando para cada profissional poder se ater. E aí, como você falou, se não muda o comportamento, todo o desgaste, o investimento, inclusive financeiro, de tempo que você teve, não vai ter. Então, cada pessoa um. Então, o que mais, que não vai ser, obviamente, uma consulta, depois quem tiver interesse, entre em contato com a produção e a gente passa os contatos aqui da nossa fonte, do nosso convidado. Mas, assim, em linhas gerais, o que você percebe pela sua prática já de atendimento às pessoas, do ponto de vista do comportamento, porque a gente já vai fazer uma prestação de serviço aqui, de utilidade pública, de quem está ouvindo essa entrevista ao vivo agora, ou quem pode ouvir depois no replay, essa entrevista fica gravada no nosso canal do YouTube, e o que ela pode estar agora dizendo, nossa, eu estou fazendo isso, já vou mudar hoje. Pronto. Tem aquela ideia que diz o cotidiano, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, ou seja... Isso aí. Primeiro passo, eu chamo de condutas autolesivas. Então, o que é uma conduta autolesiva? Toda vez que a gente faz algo, tentando resolver um problema, que a gente só vai agravar o problema. Então, vamos lá em termos práticos, fazer A gente faz isso? Tem conduta autolesiva. Vou resolver, só vai piorar. A gente se Na maioria das boas intenções, né? A ideia, toda vez... Tem o profissional e o amador, né? Faz porque ama, então aumenta a chance de dar errado, né? O profissional domina a técnica. Então, assim, em termos profissionais falando, primeiro, automedicação. Ao se perceber o primeiro sinal de insônia, a pessoa tende a buscar um medicamento. Ainda ontem mesmo estava lá passando pelo condomínio, um funcionário parou e falou, eu sei que o senhor trabalha com sono, eu tomo o que para dormir? Então, ou seja, vem essa ideia ainda do apelo popular de que eu tenho que tomar algo para regular o sono. Então, primeiro passo, automedicação. Todo medicamento deve ser prescrito e avaliado pelo médico que acompanha e fazer avaliação, não fazer automedicação. Primeiro item de conduta autolesiva que eu vejo. Segundo item é conversar com leigos, ou seja, você vai estar falando com uma pessoa que só vai lhe trazer sugestões também indevidas, um item que se tem. Uma coisa que eu vejo muito, que é não dar o devido tempo, entender o sono como um quarto alimento, ou seja, você tem o ar, com pouco tempo a gente morre sem o ar, a própria água, que é um dos vitais para a vida, né, o alimento físico, e o sono, Patrícia, entendendo como um quarto alimento. Então, quando eu não tenho esse entendimento, é como assim, ninguém vai beber água de qualquer lugar, né?
Ninguém vai comer coisa de qualquer lugar, né? E por que quer dormir de qualquer forma? Então, a ideia de se expor, que já é o meu um chavão, mas assim, se expor à fonte de luzes externas o tempo todo, ou seja, se tem luz é dia, e o nosso núcleo supraquiasmático está confuso, é dia ou é noite. Então, o relógio social é o relógio biológico. O relógio biológico está marcando 9 da noite, mas o relógio social está com tanta luz que ele diz, não, então eu acho que é 3 da tarde, eu acho que é 1 da tarde. Então, ou seja, você está mandando sinais confusos e deixando nosso sistema completamente, aquela ideia bússola desmagnetizada. Então, ou seja, é uma fonte de luz externa. Irregularidade nas refeições, aí pelo motivo do sistema nervoso entérico. Você está dizendo, se tem alimento no estômago, então é dia, porque, ou seja, o humano, etologicamente falando, né, com T, não é ecologia, mas eto, que é a história da espécie humana, entende que comer significa estar em vigília, e quando não tem alimento no intestino significa que é noite, então é um sinal etológico, ou seja, da história da espécie. Então, se a pessoa está se alimentando e está com um alimento no tubo digestivo, é um marcador biológico de que não é dia. Então, o horário de se alimentar, a última refeição do dia, teria que ser bem mais cedo do que a gente faz. Bem mais cedo. Geralmente, as pessoas têm da janta, né? E aí, muito carboidrato você está botando energia. Então, como que você quer botar energia em um organismo que você quer que entre em repouso? Pois é, gente, tudo errado, né? Tem chamados movimentos peristálticos intestinais, que gera muita energia, aumenta a temperatura interna. Então, quando você aumenta a temperatura, é dia. Então, se é dia, não vai dormir. Então, ou seja, quando a gente pega, Patrícia, concluindo, a gente devolvendo, o sono é como se fosse uma orquestra, onde temos diversos instrumentos e o maestro tem que ser nós mesmos para poder regular cada instrumento ali, ter a sinfonia, que é o sono. Mas, não estou me preocupando com isso não. Deitei, dormir, acabei de tomar um chazinho, dormir. Não é assim, gente. Quer manter a sua qualidade de vida? Olha, estamos mais longevos, a expectativa de vida aumentou. As pessoas não vivem 60 anos, pronto, acabou, se aposentou, não. Tem gente com 80, 90, depois você olha para aquela sua amiga e fala, rapaz, tem 80 anos, danado, faz Nem isso, parece. faz aquilo. Nem parece, dorme. Exatamente. Deixa eu te dizer Dorme bem. Deixa eu te dizer uma coisa, Patrícia. No nosso nível de sono, N1, N2, N3, né, existe algo chamado a beta-amiloide, que é chamada proteína do Alzheimer. Diversas causas, mas uma das é a proteína do Alzheimer. Essa proteína ela é produzida normalmente pelo nosso psiquismo, pela nossa produção metabólica, e ela é retirada na hora do sono. Então, as pessoas que não dormem bem, elas estão acumulando beta-amiloide, aumentando as chances de desenvolver Alzheimer. Anderson, já vi que a gente vai voltar a ter outras conversas aqui no programa, até porque a gente não vai esgotar tudo. Mas nesses 3 minutos finais aqui, queria que você pudesse esclarecer para a nossa audiência, já falamos um pouco, mas agora de uma forma mais sistematizada, o que é a neuropsicologia do sono e como a terapia cognitiva comportamental para insônia pode realmente ser eficaz aí para a população de forma individual e também coletiva, pensando aí na saúde coletiva. Sim, em termos resumidos, assim, superficiais, digamos que a neuropsicologia do sono, ela é um ramo da psicologia que vai estudar o comportamento e o cérebro. Se existe um comportamento, é porque existe uma área cerebral que determina esse comportamento. Então, quais são os comportamentos indesejáveis que a gente pode estudar e quais as suas repercussões na saúde? Então, a neuropsicologia vai trabalhar o cérebro e suas funções, ou seja, as funções executivas, né? Como o sujeito orienta a conduta e o comportamento para um objetivo específico. E a TCCI, que é justamente o tratamento, né? Então, terapia em termos de tratamento. Terapia aqui ficou muito associada à ideia de, minha praia e minha terapia. Não é essa terapia enquanto lazer, terapia enquanto tratamento, né? Quimioterapia, tratamento químico, fisioterapia, tratamento do físico. Então, a terapia cognitivo-comportamental é o padrão ouro de tratamento que vai trazer ali e tirar todos os fatores que mantêm a insônia. E qual é o objetivo disso? É que não se perca os outros tratamentos. A pessoa já passei em todos os tipos de médico e não resolvi a questão da insônia. Claro, porque os outros profissionais fizeram a parte dele, mas o comportamento não sendo tratado, né, pôs a perder os outros atendimentos anteriores. Pois é, então aí como é que ela trabalha na prática, são sessões, do ponto de vista da saúde coletiva também, já que Sim, a gente, eu faço um acompanhamento com essa pessoa, encontros quinzenais, onde a gente vai passo a passo ali, retirando os fatores perpetuantes, né? Ou seja, ajustando esse cérebro para que ele possa perceber as pistas ambientais. É um processo, cientificamente falando, Patrícia, de reabilitação neuropsicológica, ou seja, quando esse cérebro perde a função total ou parcial de uma habilidade que ele tinha. Seja falar, no caso dos AVCs, né? A pessoa perde o momento da fala, mas não por um problema no aparelho fonético, mas por uma disfunção. Seja um movimento motor, às vezes a pessoa tem um AVC e perde a mão, né? Então vai reabilitar. E no nosso caso específico é do sono. Então esse cérebro que dormia, ele perdeu a função parcial total do sono, a gente vai reabilitar ele para produzir as pistas ambientais e voltar a dormir ali na parte da noite. A gente fala de neuroplasticidade, de mudança muita do cérebro, coisa, hein? Tem muita coisa. Então, para fechar por hoje, a gente tem muitos mitos, né, verdades e mentiras relacionadas à questão do sono e da insônia. Quais são eles? Como é que você pode desmistificar isso? Deixando aí uma mensagem final para quem sofre de insônia e deseja buscar um tratamento
não baseado só em remédio, com mais qualidade para a vida. Patrícia, eu costumo dizer o seguinte, o sono que você não tem é pelo tratamento que você não faz. Então, não adianta se valer de subterfúgios, de coisas superficiais. Eu quero ter um sonho maravilhoso, mas... Mas, né, ou seja, aquela história, aquilo que o mundo nos pede não é o que o mundo nos dá. Então, ou seja, o mundo, ele é, em grande parte, intranquilo, ele entra em um ritmo que é assíncrono, né, ao nosso ritmo natural, e aquela ideia do reintegrar-se, do voltar para si, de conhecer a nossa própria natureza, qual é realmente a minha necessidade de fome, de sede, de sono, qual é a minha disposição, minha quantidade de ação mental. Então, assim, a gente precisa entender qual é os nossos próprios relógios, né? Nosso próprio movimento. Então, assim, o sono que a gente não tem é pelo tratamento que a gente não faz, porque se existe já um modelo alicerçado em um consenso internacional científico de como tratar, por que negá-lo? A gente não pode ser negacionista, negar o que já está cientificamente comprovado. Então, o tratamento cognitivo comportamental não é uma experiência, é o que já é consolidado na Europa, como eu sempre costumo dizer, no mundo civilizado todo, né, científico, que está há 15, 20 anos já com essa prática que se tem. Quando a gente fala em sono, a gente está falando só em dormir, gente, deitar e dormir, porque tem gente até que tem aversão a isso, acha que ficar dormindo para quê? Tem tanta coisa para aproveitar na vida. A gente está falando, na verdade, do sono que exerce atua em várias funções restauradoras do nosso corpo, né? Repara os tecidos, crescimento muscular, síntese de proteínas, tem uma série de coisas que a gente vai deixar para um próximo momento para falar. Muita coisa. Então, sono não é só dormir, vou dormir e descansar, não. Sono é muito mais do que descansar e recarregar as energias. Quem quer ser produtivo precisa dormir. Beleza. Então, eu só quero Muito agradecer obrigado. por hoje. Obrigada pela sua presença. Maravilha, aqui. Patrícia. Excelente. Obrigada, então, gente. Vamos para o intervalo, né, Marquinhos? E daqui a pouco a gente volta. Em sintonia. Conectado em você.